tarde, galera do YouTube, tudo tranquilo? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Vamos tratar hoje sobre técnicas para a redação nota 1000. Sejam bem-vindos. A primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre horário de fazer a redação. Bom, redação do Enem vocês fazem todo ano. Quem se inscreveu para o Enem, quem não vai fazer o Enem, também tem redação para concurso público, para entrevista de trabalho. Então, redação é uma das atividades que sempre vai ter no mundo linguístico, no mundo literário aí do nosso Brasil e também a nível de mundo. Primeira dica que eu vou dar: façam a redação do Enem primeiro, ou seja, o Enem é realizado em 2 dias, o primeiro dia e o segundo dia. A redação do Enem é feita no segundo dia. Então, vai ter as questões de português, vai ter as questões de matemática. Façam primeiro a redação. Por quê? Porque se vocês forem resolver primeiro as perguntas de português e matemática, vocês vão desviar. Vai ser 90 questões para vocês fazerem. Então, no final dessas questões, vocês já vão estar exaustos. Por isso, façam a redação primeiro. Vocês amanhecem, vão fazer a prova. Estão com ideias frescas, estão com argumentos frescos ainda na mente. Então, façam a redação. Segunda dica: cuidado com a originalidade que vocês vão colocar no texto de vocês. Significa dizer, ou seja, a redação do Enem é argumentativa, como vocês sabem, então não pode usar gírias. Por exemplo, mano, tipo. Nem a palavra exemplo geralmente você coloca para expor uma opinião, para argumentar uma opinião que você está defendendo ou sendo contra. Mas cuidado com as gírias que você usa no dia a dia, cuidado com o termo é e tem um acento, cuidado com o termo onde, está e essa, cuidado com os termos como está e daí, então, cuidado com os termos que vocês utilizam. Como eu já falei, façam a redação no primeiro, no segundo dia do Enem, vão colocando numa folha de rascunho as 10 que vocês vão escrever e cuidado com essas gírias que vocês podem zerar a redação por usar gírias que não é de forma formal ou coloquial para a língua. Vamos lá para a terceira dica: estrutura corporal da redação. A redação do Enem ela é no estilo corporal, ou seja, ela tem início, meio e fim. O início é a introdução, o meio é o desenvolvimento e o fim é a conclusão. O que deve conter na introdução, no início da redação? Deve conter a sua tese, o problema que você está apresentando. Como vocês sabem, a proposta de redação que vem no caderno do Enem, ela vem com um tema e um texto descrevendo dados, mostrando dados e também mostrando argumentos e opiniões de autores. Ou seja, se o tema da redação fosse sobre intolerância religiosa, estaria lá no tema proposta da redação, vocês iriam descrever e na introdução vocês iriam fazer uma pergunta e já descrever a sua tese, se você é a favor, contra aquilo, e apresentando o problema se for contra e se for a favor, apresentando o porquê. Na introdução cabe isso, o tema e a sua argumentação da tua tese, se é a favor ou contra. Sempre vai ser assim, certo? Na introdução. Já no desenvolvimento, vocês devem desenvolver o tema, ou seja, se você foi a favor ou se você foi contra, você deve apresentar no desenvolvimento argumentando por quê. Sendo que cuidado com o termo eu acho. Eu acho não tem originalidade, não tem, digamos assim, não tem embasamento técnico-científico para você usar o termo eu acho que a intolerância religiosa no Brasil é boa. Cuidado com o termo eu acho, você não está tendo originalidade, nem está mostrando convicção no que você está falando. Por isso, no desenvolvimento, escreva de forma clara, argumentando, mostrando fatos que você é a favor ou contra, para fazer com que o leitor possa acreditar na ideia que você está citando, desde que seja a favor ou contra, tá certo? Lembrando também que você pode levar para o desenvolvimento uma dica ou uma descrição, uma frase ou um fato ou um exemplo que você viu em jornal, que você viu em revista, que você viu em rede social ou até mesmo que você viu no Facebook ou outras redes. Mas cuidado, se vocês forem colocar uma opinião, uma ideia, uma frase que vocês viram nessas mídias que eu falei, tem que ser de forma verdadeira, tem que ser uma opinião verdadeira para vocês não estarem mentindo no desenvolvimento da redação de vocês, tá certo? Geralmente o desenvolvimento é feito em 2 parágrafos, cada parágrafo contém de 5 a 9 linhas, pode até ser 7 linhas, e cuidado, parágrafos muito longos vocês tendem a sair do tema e tendem também a errar, ou sair, ou citar outra história que não está condizendo com a proposta de redação que foi submetida.
Na conclusão, você deve concluir a redação do Enem dando uma proposta de intervenção, ou seja, se há intolerância religiosa no Brasil e se você é contra, o que você faria para mudar essa realidade? Na conclusão, você vai fazer isso, apresentar uma proposta que mude a realidade que está sendo apresentada no texto. Por exemplo, se fosse contra a violência contra a mulher, na introdução você ia apresentar uma intervenção sobre isso, sobre a forma com que você ia mudar essa realidade no Brasil. Ou seja, no corpo da redação você vai iniciar a pergunta, a tese e o problema na introdução. No desenvolvimento você vai argumentar isso. Se você é a favor ou contra, você vai defender seu ponto de vista no desenvolvimento, mostrando dados para comprovar. E na conclusão, vai apresentar um termo que defenda e que uma posição na conclusão vocês vão apresentar uma intervenção com que uma proposta de mudança para melhorar aquilo que vocês estão vendo, ou seja, violência contra a mulher. Como vocês lá para mais uma dica da redação do Enem. Vocês já leram as competências da redação do Enem? Vou estar mostrando para vocês e argumentando alguma delas. Por exemplo, a primeira competência do Enem fala sobre demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, você ter domínio do que você está escrevendo, domínio da forma de escrever, da pontuação, da verbalidade, da conjugação e do tempo de cada verbo. Você tem que interligar. A redação do Enem é como uma estrutura corporal, como falei. Assim como a redação do Enem tem que ser ligada, assim como nossos órgãos são ligados um ao outro, fazendo suas funções, assim também deve ser a redação do Enem. Deve ser cada frase interligada uma com a outra, falando a mesma coisa, assim falando a mesma coisa, claro que de forma diferente, mas interligada, apresentando dados. Então, tomar cuidado para não usar gírias, como eu já falei na dica anterior, usando de forma correta e coloquial. E cuidado, às vezes tem gente que vai usar lá uma palavra que nem conhece, uma palavra que é fora do português, ela é bonita, ela é formal, mas que você não conhece, que pode mudar o efeito contrário que você está querendo mostrar. Então, cuidado com, digamos assim, exagerar demais ou exagerar de menos, produzir o texto de menos, certo? Segunda competência, compreender a proposta de redação e aplicar os conhecimentos gerais. Ou seja, sobre violência contra a mulher, você tem que conhecer sobre o tema, dados sobre o tema, descrever sobre o tema, apresentando também dados estatísticos, dados regionais para enriquecer o seu texto e também utilizar conhecimentos gerais. Eu posso, por exemplo, usar conhecimentos da biologia, intolerância religiosa, ou sobre o tema de violência contra a mulher, pode usar. Sobre biologia, sobre física, matemática, português, pode usar diversos conhecimentos gerais no seu texto. Isso cabe mais no desenvolvimento para você enriquecer o seu texto, certo? Terceira competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Às vezes, a pessoa que está fazendo o Enem, ela tem uma ideia boa, ela tem um raciocínio, mas ela não consegue organizar as ideias. Dica: antes de construírem a redação na folha oficial, montem as ideias de vocês na folha de rascunho, para que vocês possam, quando for transcrever a redação, organizar as ideias que vocês têm. O jovem geralmente tem as ideias muito boas, umas ideias muito, digamos assim, exemplares para pôr na redação, mas na hora de organizar não coloca de forma organizada, o que acaba zerando a redação. Quarta competência: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos e necessários. Ou seja, você pode usar mecanismos que possam enriquecer o seu texto. Um mecanismo lá de fora, como eu já citei, das mídias sociais, e deve usar também termos cultos, termos claros, para não fazer tanta enrolação na redação do Enem, certo? E a quinta competência é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Como eu já falei, no final da redação deve ser apresentada uma proposta de intervenção. Essa proposta deve ser para melhorar o problema que está sendo debatido na redação e cuidado para não ferir os direitos humanos. Ou seja, na proposta de redação você não pode falar que mataria os religiosos para combater a intolerância. Você não pode prometer penalidade de morte. Você não pode ferir os direitos humanos, como por exemplo o tema lá da redação do Enem em 2015, se eu não me engano, que era violência contra a mulher. Você não pode dizer que mataria os homens para as mulheres viverem em perfeita condição, não pode dizer que mataria as mulheres, não poderia dizer que mataria ninguém. Cuidado com a conclusão da sua redação. Dica que eu vou dar para vocês: imprimam a redação que vocês fizeram do Enem anterior. Então, eu imprimi a minha desta forma.
Vocês podem ver nessa parte que está em branco, ou seja, eu imprimi a redação de um lado e deixei um lado em branco. Você pode ler a sua redação e transferir para esse lado branco o que você errou. Para você ler a sua redação, transcrever a sua redação, corrigindo o que você fez, para a sua redação se tornar uma redação nota 1000, é preciso ler, corrigir e reescrever. Escrevam dicas que vocês poderiam ter colocado e que não colocaram. Para tentar melhorar o que a gente fez, é corrigindo. Então, vai uma dica, imprima a redação que vocês fizeram do Enem anterior, corrija, leia e faça suas argumentações do que vocês errarem para melhorar. Então, eu já falei sobre vocês sobre dicas de palavras, sobre a estrutura corporal do Enem, já conversamos sobre as competências do Enem. Nessa videoaula não vai dar para fazer tudo, nem falar tudo, mas nas próximas eu vou explicar mais. E para finalizar essa videoaula de hoje, eu vou ler para vocês a última redação que eu fiz do Enem 2015. Eu só fiz 2 Enem, né? Durante a minha vida, 2014, que eu estava no segundo ano do ensino médio, e 2015, que eu estava no último ano, que eu ganhei bolsa e que atualmente estou estudando, certo? Então eu vou ler aqui para vocês a minha redação do Enem 2015, que era sobre o tema violência contra a mulher. Então, nem sempre é obrigatório o estudante colocar tema na redação do Enem. Geralmente nessa redação eu quis colocar tema para enriquecer o texto também, não é obrigatório, mas eu coloquei para dar um formato de texto como a gente está acostumado a ver. Então o tema que eu utilizei foi violência contra a mulher, uma realidade que ainda persiste. A minha introdução. Atualmente as mulheres têm conquistado seus direitos e seus espaços na sociedade civil, mas ainda em pleno século XXI, a sociedade brasileira ainda tem registrado um elevado índice de violência contra a mulher, o que apresenta uma série de desigualdades sociais e de gênero no nosso país. Ou seja, eu iniciei a introdução descrevendo o problema, que era violência contra a mulher, em seguida apresentei um problema que eu iria ser contra ou a favor, ou seja, ainda existe e a gente tem que tratar dessa desigualdade, dessa violência. Então, isso foi minha introdução. Desenvolvimento. Nos dias atuais, ainda somos pessoas muito persistentes e resistentes em seguir um módulo formado que a nossa família nos apresenta a seguirmos, que corresponde que a mulher só pode estar presente em alguns espaços e realizar determinadas tarefas. E, culturalmente, ainda seguimos muitos modelos conservacionistas, que implica nos direitos sociais das mulheres e que desentende da luta constante do movimento feminista. Segundo parágrafo do meu desenvolvimento. O desenvolvimento, o feminismo, o movimento de luta por direitos das mulheres tem sofrido alguns desafios de mostrar para a sociedade que, independentemente de cor, de classe, de forma de ser ou agir, as mulheres têm suas qualidades e seus princípios, e ainda mais têm direitos a exercer funções igualitárias nos diferentes espaços da sociedade atual. Além disso, a relação de gênero é um tema ainda desconhecido nos diversos espaços de formação, o que favorece para a continuidade da figura autônoma e conservacionista do homem nos dias atuais. Neste sentido, é preocupante, pois os índices mostram que a violência às mulheres tem aumentado constantemente, proporcionando uma desigualdade social e um desentendimento familiar. A minha conclusão, então, foi o seguinte: portanto, é considerável que ainda vivemos em uma realidade desigualatória e que é necessário haver e ter nas escolas a disciplina de relação de gênero, que possibilite uma formação ampla da participação e dos direitos igualitários dos homens e das mulheres, quebrando as ideias conservacionistas e priorizando uma sociedade unida nos princípios de ética, respeitando e garantindo os direitos sociais. Então, isso foi minha redação do Enem 2015. No 2017 agora eu vou fazer a redação novamente. Espero que vocês possam ter aprendido com essa proposta, essas dicas que eu dei, que vocês possam ter nota 1000 na redação do Enem. A gente vai fazer próximas videoaulas explicativas. Espero que vocês sigam, tá bom? Última dica para acabar nossa videoaula de hoje. Cuidado, vocês viram que eu não usei o termo conscientizar. Conscientizar é um termo muito amplo. Se você mostrar lá na sua conclusão, eu iria conscientizar as famílias. Primeiro, porque você não pode colocar assim, eu iria conscientizar, eu iria. Não está na forma formal coloquial. Então, cuidado com a palavra conscientizar, porque quando eu digo eu conscientizo, eu posso conscientizar pessoas de várias formas, através de mídia, de TV, de vídeo, de texto, de mensagem. Então, o certo é você explicar
como você iria conscientizar essas famílias, essas pessoas, essas crianças, homens e mulheres, tá certo? Então agradeço quem assistiu o vídeo até o fim. Muito obrigado e valeu, até o fim.